Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos conhecer a história de São Bento. São Bento, que é um dos santos que mais influência teve para a construção do Ocidente. Ele é chamado de patriarca dos monges do Ocidente e padroeiro da Europa. São Bento nasceu no ano de 480 em Núrcia, na Itália. Fortemente inclinado desde cedo à oração e por ser de família nobre, pôde se dedicar ao estudo ainda jovem. Estudou artes liberais em Roma até o dia em que, influenciado por Romano, um eremita resolve se retirar para uma gruta no Monte Subíaco para se dedicar exclusivamente à oração e a contemplação. Tinha somente 20 anos. Passou 3 anos isolado, até que, tendo descoberto seu isolamento, bem como sua sabedoria e santidade, várias pessoas passaram a buscá-lo para pedir conselhos e orações. Sua fama de santidade foi se estendendo tão rapidamente que perto dali um convento de monges, que ficara sem superior, se dirigiu a São Bento para que este regesse o convento, na cidade de Vicovaro, e ele aceitou, após muita insistência dos monges. Porém, a vida que aqueles monges levavam em nada condizia com o ideal de São Bento, o que gerou inimizade a tal ponto de tentarem envenená-lo. Ao levarem para ele uma taça de vinho envenenado, este o abençoou, como fazia de costume, o que fez com que a taça se rompesse em sua mão. Imediatamente, São Bento se levantou e disse: Deus tenha compaixão de vós, irmãos. Não vos disse eu previamente que não harmonizavam os vossos e os meus costumes? Dito isso, retornou a seu isolamento em Subíaco. Com o tempo, São Bento amadurece a ideia de fundar mosteiros que levariam a vida exemplar que tinha como ideal. Aos 40 anos, ele sai da gruta em que residia para fundar no sul de Roma aquele que seria o referencial de mosteiros para todo o Ocidente, Mosteiro de Monte Cassino. Ali, ele começou a moldar a diretriz de vida monástica que pauta a vocação dos monges até hoje. A única mudança necessária, entendida por São Bento, é que a vida do monge deve ser comunitária e não mais solitária numa gruta, tendo diante de si a direção de um abade. Muitas eram as famílias romanas que enviavam seus filhos para serem educados pelos monges. Logo no início já surgiram homens santos, a exemplo de São Bento, como São Mauro e São Plácido, dentre muitos outros, que, entendendo o espírito monacal, foram um grande auxílio para que a regra de São Bento logo criasse forma e solidez. Dentre as muitas obras magníficas e milagrosas de São Bento, sem dúvida, a forma como ele combatia o demônio na vida espiritual é o que ganha mais destaque. Certa vez, o espírito maligno entrou em um de seus monges, prostrando-o por terra e o atormentando ferozmente. Quando o homem de Deus, São Bento, de volta da oração, viu o monge assim cruelmente maltratado, deu-lhe uma bofetada apenas e, com isso, logo expulsou o espírito mau, que não ousou voltar e agredir o velho. Depois de sepultar Santa Escolástica, sua irmã, no túmulo que havia preparado para si, apenas 40 dias após o falecimento de sua irmã, São Bento entrega sua alma a Deus, no mosteiro que fundou por primeiro.
o santo faleceu de pé na capela com as mãos elevadas ao céu. Com a sua morte, sua fama e vida de santidade, bem como a de sua irmã, mais e mais se difundiram em todo o Ocidente. A partir da regra de São Bento, muitas ordens e almas se inspiraram no lema criado por São Bento: Ora et labora, oração e trabalho. Tão logo após sua morte, os mosteiros beneditinos tornaram-se, sobretudo na Idade Média, importantes centros de referência, tendo saído deles inúmeros santos, papas e ícones para a Igreja. São Bento é, por sua influência, considerado patriarca dos monges do Ocidente e o padroeiro da Europa. Foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é celebrada no dia 11 de julho. A regra de São Bento nada mais é que um livro escrito por São Bento com todas as regras para a vida monástica comunitária. Possui 73 capítulos curtos. A regra tem por prioridade a prática do silêncio, da oração, do trabalho, do recolhimento, da obediência e da fraternidade. É por essa regra que a Ordem de São Bento se mantém inabalável após mais de 1500 anos, sendo ela o referencial de vida para muitos mosteiros do Ocidente e para muitos leigos que buscam a vida de santidade no cotidiano. Na regra, São Bento conta, de modo claro e simples, tão somente aquilo que ele viveu. Nos narra São Gregório, no livro que fala da vida de São Bento, o seguinte: se, pois, alguém quiser conhecer mais exatamente os costumes e a vida do Santo Pai, poderá encontrar nos preceitos dessa regra todas as ações que ele praticou como mestre, pois o santo homem de modo nenhum pôde ensinar outra coisa senão aquilo que ele mesmo viveu. A regra inicia com a célebre frase que identifica e muito toda a espiritualidade beneditina: escuta, ó filho, os preceitos do Mestre, e inclina os ouvidos do teu coração. O monge que quer seguir tão bom mestre como foi São Bento deve ser formado na escola da escuta. A cruz de São Bento tem sua origem no próprio santo. As primeiras medalhas que eram feitas no Monte Cassino possuíam a cruz como principal símbolo, pois foi por ela que São Bento evitou inúmeros perigos, sendo um poderoso sinal contra o mal e contra a morte. A medalha de São Bento, por sua vez, foi sofrendo variações com o passar dos séculos, mas pode ser considerada como um dos maiores símbolos de São Bento, pois carrega em si, além da cruz de São Bento, toda uma simbologia essencial para a espiritualidade beneditina. Nas medalhas mais antigas se encontra a figura do santo desenhada, com a frase em latim, que significa que na hora de nossa morte nos proteja a tua presença. No verso da medalha vemos a figura da cruz de São Bento com as seguintes inscrições: CSPB, a cruz do Santo Pai Bento. CSSML, a cruz sagrada seja minha luz. NDSMD, não seja o dragão o meu guia. VRS, para trás, Satanás. NSMV, nunca seduzas minha alma. SMQL, são coisas más que brindas. IVB, bebas do mesmo veneno. Estes são os significados das siglas escritas
nas medalhas de São Bento. Em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha como um instrumento de adoração e devoção de fé, fazendo com que ficasse claro que tal medalha não é e não pode ser usada simplesmente como um amuleto supersticioso. A oração de São Bento, inspirada na sua medalha e cruz, é uma poderosíssima arma contra o diabo, nas horas de dificuldade e de perigos, podendo ser rezada diariamente por todos os fiéis. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É do mal o que tu me ofereces, bebas tu mesmo o teu veneno. Que nós levantamos também alguns dos milagres de São Bento. Em Efíde, São Bento realizou um dos seus primeiros milagres. Nessa região, em uma casa simples, ele adotou uma vida de oração e austeridade. Um dia, sua ama pediu uma vasilha de barro emprestada a um vizinho. Sem querer, deixou cair o vaso, que ficou estilhaçado. A moça, envergonhada com o acidente, desatou a chorar. Quando Bento chegou em casa, vendo a aflição de sua ama, recolheu os cacos, rezou e devolveu o vaso à jovem, como se ele jamais tivesse quebrado. A vasilha foi colocada na porta da igreja da aldeia para que todos vissem a sua fama de milagreiro, que espalhou-se rapidamente pela região. Quando Bento já levava uma vida monástica, um menino chamado Plácido, que mais tarde viria também a tornar-se santo, acabou caindo no rio quando tentava recolher um pouco de água. São Bento estava dentro do mosteiro, rezando, e soube do acidente com a criança através de uma visão. Ele então chamou um monge chamado Mauro e pediu que este acudisse o garoto. O irmão respondeu que não sabia nadar, mas São Bento recomendou-lhe que confiasse em Deus. O monge seguiu as orientações de Bento e, andando sobre a água, resgatou o pequeno Plácido. Ao contar a história mais tarde, o menino relatou que no lugar do irmão Mauro, ele via a imagem do próprio São Bento. Próximo ao mosteiro, onde morava São Bento, havia uma grande pedra, que tinha servido de altar para sacrifícios a um deus pagão. Os monges tentavam retirar a pedra, mas a tarefa parecia impossível, pois ninguém era capaz de movê-la. Os religiosos então chamaram Bento, que notou que a pedra estava sendo contida por demônios. Por ordem do santo e diante do sinal da cruz, os demônios fugiram e a pedra, enfim, pôde ser removida. Claro que nós vemos aqui a bela história de São Bento e não poderíamos deixar de fazer a oração poderosa a São Bento, pedindo a sua intercessão. Reze conosco. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida. Ó poderoso São Bento, defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém.
Se você ainda não conhecia a história de São Bento, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe com alguém que você gostaria que conhecesse essa história também de São Bento, da sua medalha poderosa, e deixe aqui nos comentários o seu pedido a São Bento, o seu agradecimento a ele, e vamos todos orarmos juntos a São Bento. São Bento, rogai por nós. Jesus Cristo, rogai por nós. Amém.